Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, ela é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, oh Altíssimo. Você que sabe, não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crê. Na quarta-feira passada, já vou dar uma introdução na mensagem, e é importante que nós façamos essa introdução para entrarmos na mensagem de hoje. Na quarta-feira passada nós falávamos da nossa preocupação com a igreja, com relação às pessoas quase não terem identidade. As pessoas cada dia mais elas perdem a identidade dentro da igreja, né? Elas não estão mais preocupadas com a sua identidade cristã. Uma hora elas estão bem, outra hora elas estão mal. Não se preocupa com o seu testemunho aí fora. Na verdade, a igreja passa por uma crise de identidade muito grande. Nós usamos, eu vou contar mais resumida uma história só para você entender, porque eu vejo que muitas pessoas não estiveram na quarta-feira passada. A história de um homem, que ele foi considerado como morto pela sua nação, e automaticamente, longe da sua terra, ele perdeu a sua identidade. Um japonês, um homem que ele era um especialista de guerra, chamado Hiro Onoda, no Japão. No dia 26 de dezembro de 1944, ele tinha uma missão. Ele foi designado pelo governo japonês para ir numa das ilhas Filipinas e destruir os aeroportos e os portos que tinha naquela ilha, que era o território inimigo. Ele estava infiltrado no território inimigo. Ele tinha essa missão. Além disso, ele recebeu mais duas ordens do seu general. Uma delas era que ele não poderia se suicidar, ele não poderia se entregar para o seu inimigo, e a outra era de que ele só poderia voltar quando o seu general viesse buscá-lo. 15 anos depois, em 1960, ele já se encontrava sozinho, ou minto, 2 anos depois, logo no próximo ano, os aviões eles começaram a passar, dizendo que a guerra tinha acabado, porque em 1945 acabou a guerra. E ele recebeu aquele folheto dizendo para que ele se entregasse, para que ele desistisse, que ele voltasse, porque a guerra tinha acabado. Mas ele falou: não, eu não vou, porque isso é uma armadilha do inimigo, eu não acredito nisso, porque o meu general, ele falou que ele vai vir me buscar. Passados-se mais
mais praticamente 13 anos, em 1960, ele foi declarado como morto pelo exército japonês. Porém, ele continuou na sua missão. 15 anos depois, ele já tinha ficado sozinho. Um dos seus soldados tinha ficado em 3, o penúltimo se entregou, um outro morreu em conflito com a polícia, e ele ficou escondido no mato durante 15 anos, escondido no mato. E a única coisa que ele fazia era se alimentar de banana, de arroz roubado dos camponeses e também de vaca que ele roubava para matar. 30 anos depois, em 1974, um estudante japonês que passeava por aquele lugar, por aquela selva filipina, para fotografar ursos pandas, encontra ao general Onoda e diz para ele que ele acabou a guerra. Ele falou: não, a guerra não acabou, eu continuo aqui guerreando, depois de 30 anos. Então ele pega, ele fotografa, e ele fala: volta comigo, a guerra acabou. Ele falou: não, eu só volto quando o meu general vir me buscar, porque ele me deu essa missão, eu tenho que ficar aqui até ele voltar. Então aquele estudante volta para o Japão, vai até o exército japonês, mostra a foto dele. Então eles reconhecem que era aquele soldado, que era aquele oficial. Vão atrás, ainda se encontrava vivo o general que tinha mandado Onoda para aquela missão. E quando ele chega, pegam aquele general e eles vão buscá-lo nas Filipinas. E quando ele encontra o seu general, ele pega e aí ele diz: bom, agora eu creio que essa guerra acabou. Então ele volta para o seu país, tem a sua identidade novamente reconhecida. Durante os 30 anos que ele esteve lá no Japão, nas Filipinas, o governo japonês reconheceu todos os seus salários e pagou todos os seus salários durante os 30 anos. Eu não disse na vez passada, na quarta-feira passada, mas por incrível que pareça, esse homem, ele veio terminar uma parte da sua vida aqui no Mato Grosso, comprou uma fazenda e viveu inclusive aqui no Brasil. Depois, agora, simplesmente no ano passado, ele voltou para o Japão e morreu no Japão, reconhecido como um herói de guerra. É uma história fantástica, fantástica a história. Ficar 30 anos achando que está numa guerra, não ter uma identidade. É fantástico voltar e ser reconhecido como um herói de guerra, receber o seu salário durante os 30 anos. Tudo isso é muito tremendo. Quando eu li essa história, eu achei tudo isso muito fantástico. Quem sabe você se colocando no lugar dele, voltando para o Japão e ser reconhecido como um herói de guerra. Todo mundo quer ser reconhecido como um herói, como um lutador, como um grande homem. Mas o que me impressiona e o que tem de tremendo nessa história não é isso, não é ele ser um herói, não quer ele ter ficado 30 anos submetido e escondido, sobrevivendo de uma maneira isolada. O que para mim me surpreendeu foi quando eu li na história do general Onoda, é que quando ele foi fotografado por aquele estudante, ele ainda tinha a sua farda intacta, o seu fuzil intacto, ele tinha granadas em volta do seu cinturão. Ele tinha 350 cartuchos de fuzil ainda para a guerra. E ele tinha uma espada na mão, que ele tinha ganhado do seu pai e da sua mãe, para lutar para aquela guerra. Quando eu li essa história, eu achei algo fantástico. Um homem que ele não tinha uma identidade. Já no seu país ele já não existia mais, porém ele nunca deixou de ter a identidade que ele tinha e lutar para o general a qual um dia que ele colocou naquele lugar. A outra coisa fantástica que eu encontrei nessa história foi que ele disse que ele só voltaria a sair daquele lugar, que ele só sairia da guerra quando o general dele fosse buscá-lo. Se você não entende, eu vou aclarar um pouco para você. Isso é muito tremendo. Porque quando eu li aquilo, o Senhor que me começou a mostrar algumas coisas. Uma delas é que nós somos assim como aquele general. Nós somos colocados num país inimigo para lutar. Porque a nossa terra natal não é aqui. A nossa terra natal é o céu. O Senhor nos coloca armas para lutar. São os dons espirituais que Ele coloca em nossas mãos. E mais tremendo, aquele homem, ele nunca se rendeu, ele nunca se entregou. E quando ele foi encontrado com as suas armas intactas. E tem pessoas que recebem tantas armas e acabam abandonando a guerra na metade do caminho, acabam abandonando os seus dons. E mais tremendo, que aquele homem, ele foi encontrado com a espada que o seu pai lhe tinha entregado. Eu entendo que a espada é a palavra de Deus. Mais tremendo, que ele disse: eu só volto
para o meu país quando o meu general vem me buscar. E nós temos uma promessa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que um dia Ele virá buscar a sua igreja. Eu espero que quando o Senhor vier me buscar, eu esteja com as minhas armas intactas, com os meus dons intactos. Eu espero que eu ainda esteja com a minha espada levantada, dizendo: eu ainda não me entreguei. A minha família o diabo não toma, a minha casa o diabo não toma. Por mais que eu esteja sozinho, eu vou lutar até o fim. Aquele homem nunca perdeu a identidade. Ele sabia para o exército que ele lutava, ele sabia para o general que ele servia. E por que é que a igreja passa por uma crise de identidade? Que não sabe nem para quem luta. Um dia ela luta pelo mundo, outro dia ela luta pela igreja. Um dia ela está morta para a igreja, outro dia ela está morta para o mundo. A igreja passa por uma crise de identidade. Mas eu pego aquela história daquele homem como um exemplo para a igreja de hoje, de um homem que lutou até o fim e que não acreditou em nenhuma lorota. Ele só acreditou na verdade quando o general que colocou ele naquele lugar o veio buscar. E assim eu profetizo para a sua vida cristã, que você só vai parar de lutar quando o general, o nosso sumo general, o nosso sumo sacerdote, ele venha buscar a sua igreja. Quando ele venha te buscar, aí sim, aí você vai realmente entregar as suas armas. E você vai receber o teu salário, os galardões. Porque aqueles que lutam na terra e têm vitória, eles têm galardões. E o pagamento do meu salário, do teu salário, da luta que nós temos aqui travada contra o inferno, é os galardões que nós recebemos lá no céu, por todos os nossos anos de batalha. Quem é que entende essa palavra e recebe? Já começa a dar um glória a Deus para o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia! Agora eu quero falar de outra coisa que a igreja tem passado. E para isso eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo número 10. É um capítulo fantástico. Nós vamos ver alguns versículos. E eu tenho certeza que até o final dessa mensagem você vai sair com algo diferente desse lugar, eu não tenho dúvida, porque eu creio no poder que há na palavra de Deus. Essa igreja, no ano de 2015, é uma igreja que vai ter identidade, eu profetizo isso. Eu creio que essa igreja vai ser uma igreja com identidade. Você vai sair pela rua e você vai ter orgulho de dizer: eu sou da igreja Ministério Sementes da Fé. Porque aquela é uma igreja que tem caráter, aquela é uma igreja que tem verdade. Eu profetizo a verdade, eu profetizo o caráter na vida dessa igreja, a integridade na vida dessa igreja. Uma igreja que não desiste, que luta até o fim e que nunca se rende para o inimigo. Uma igreja com identidade, uma identidade lutadora, uma identidade verdadeira. Esse é você. Não precisa olhar assustado para mim, estou dizendo que esse é você. Você foi chamado para uma batalha. Você é um guerreiro de Jesus. Foi para isso que Jesus te chamou. Jesus chamou você para lutar. Para você lutar pela tua vida, pela vida do teu irmão, pela vida da tua família, para você lutar pela vida da tua igreja. Ontem eu vinha pela Avenida JK, Evangelista Antônio, era quase 4:30 da tarde, eu creio que era. Estava vindo rápido buscar o Vitinho para buscar minha mãe no hospital. E quando eu passo em frente ao Banco do Brasil da ponte, ele está com aquele carro forte, bem parado na porta. Então desce um daqueles, trabalho para a empresa de carro forte. Ele desce, ele se coloca bem na porta do banco, enquanto um outro entra. E eu percebi a tensão daquele moço que estava naquela porta. Ele estava todo com uma roupa à prova de balas. Você sabe, vocês já viram como que é. Mas algo me chamava a atenção.
que ele estava muito ligado ao redor. Ele constantemente olhava para a porta, ele olhava para o lado, olhava para o outro. Ele tinha, e você percebia a atenção que ele tinha, e a arma assim praticamente engatilhada. Ela estava engatilhada porque era notório tudo aquilo. E a atenção como se estivesse esperando e preparado para qualquer ação que alguém viesse a roubar o carro forte. Eu entendi, eu sabia que ele estava preparado para dar um tiro. E eu ainda falava para Deus: Deus, me arranque, que abra logo o sinal de uma vez, eu quero ir embora, porque você nunca sabe as coisas que podem acontecer. E quando eu olhei para aquele moço, eu falei assim: meu Deus, eu queria que a igreja fosse assim. Eu queria que a nossa igreja, o Ministério Sementes da Fé, fosse assim. E foi aí onde que o Senhor começou a falar comigo sobre essa mensagem que eu quero pregar hoje. Eu dizia assim: Deus, eu entendo que ele é lutador, que ele está disposto a que ninguém venha tocar o dinheiro que não é dele. O dinheiro que ele está cuidando é do banco, é da empresa de seguro, ele presta serviço. Ele está disposto a morrer por aquilo. Ele não vai permitir que ninguém de fora venha e toque naquele que não é dele. Eu dizia assim: eu entendo isso, Deus, mas eu entendo que ele recebe um salário para poder defender aquilo. Ele honra a empresa que ele trabalha, mesmo que seja com a vida dele. Ele recebe para isso. E eu dizia para o Senhor: eu entendo, como é que eu posso querer que a igreja seja como ele? E o Senhor dizia muito forte no meu coração: a igreja também tem que lutar por algo que não é dela. A igreja tem que lutar pelas minhas coisas. Então eu comecei a entender por algo que eu queria falar para vocês hoje. Eu tenho uma grande preocupação de que a igreja não tem identidade, assim como compartilhei com vocês. Mas eu tenho outra preocupação, que eu vejo que a igreja, ela não luta por uma mesma finalidade. Ali havia 2 ou 3 ou 4 soldados, moços que trabalhavam de segurança, e todos eles estavam dispostos a lutar por uma única fidelidade: defender ao dinheiro do banco. E hoje eu vejo a igreja, uma igreja dividida. Eu percebo que quando existe uma fofoca dentro da igreja, quando existe alguma intriga dentro da igreja vindo de fora, porque às vezes você acha que tem irmãos aí fora que são de outras denominações, e que você acha que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas você começa a ver que começa a colocar picuinha dentro da igreja que você está frequentando, começa a falar mal, não conhece. Não estou falando mal de defesa, evangelista Antônio, e nem um desabafo, porque Deus sabe que tem uma frase que eu sempre digo: o futuro vai dizer quem você é, eu não preciso dizer quem sou. Agora, interessante que é como tem pessoas que falam assim: lá naquela igreja que você está indo, o pastor é assim assado, lá tem um fulano, tem uma irmã, um evangelista, tem uma missionária que é assim e assada. E em vez de você pegar e defender aquela pessoa que está do seu lado lutando, que faz parte do mesmo corpo que você, dá ouvido e começa a fofocar, e começa ainda a alimentar ainda mais essa divisão. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de um modo geral, porque eu converso com muitas pessoas de outras igrejas também. Eu digo: Deus, nós evangélicos, cristãos, além de não ter identidade, temos lutado uns contra os outros. Em vez de nós nos unirmos e nos defender a sua pátria, defender o evangelho, a cruz, em vez de nós lutarmos com uma única fidelidade, damos ouvido para a fofoca. Estamos preocupados e discutindo denominações, doutrinas, se pode ou não pode usar calça, se pode ou não pode usar brinco. Eu falo: Deus, aonde é que está indo a igreja? Aonde é que nós temos caminhado? Nós temos caminhado por uma decadência cristã. A igreja tem perdido identidade e tem se dividido. Porque algo tem faltado dentro de nós. E é isso que eu quero pregar nessa noite, para que você entenda. E falo mais, você vai se surpreender, que no final muitas vidas aqui não são abençoadas, dentro dessa igreja como fora,
que eu sei que essa mensagem vai na rádio, e para que você que vai me ouvir pela rádio, não desliga o seu aparelho. Quem sabe o desfecho da sua vida, a sua prosperidade, a vitória da sua família, está nisso que nós estamos falando. Mateus capítulo número 10. Eu vou ler alguns versículos com você. Versículo 1. Essa palavra que nós vamos ler é Jesus Cristo. E Ele está falando diretamente para você, preste atenção. Porque você está no papel desses homens, a qual nós estaremos lendo esse versículo. E você vai entender, essa palavra é para você, porque foi para mim. Então ela também é para você. Chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios, para curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos: Pastor José Luiz Mazotti, Presbítero Vitor, Evangelista Antônio, Diácono Silas. E assim continuou soletrando o nome deles até o final. Todos os 12. E enviou os 12, verso número 5, com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma de samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E quando eu li essa passagem, me chamou muita atenção, que foi a passagem a qual Deus falou para nós, quando nós tínhamos que abrir a igreja. Quando nós abriríamos a igreja, eu fiz uma campanha e pedi ao Senhor para quem que era. E o Senhor falou para mim: serão para as ovelhas perdidas de Israel. Não vai para os gentios, não vai para os samaritanos. Antes, resgate aqueles que estão perdidos dentro de próprio Israel. Quantas pessoas sem identidade, quase se perdendo da igreja, são meio crentes, uns para menos, outros para mais. Uns mentem com uma normalidade, como se fosse algo comum. Uns fornicam dentro da igreja, como se fosse algo normal da juventude de hoje. Outros se masturbam, achando que é simplesmente saciar um desejo da carne. Outros veem pornografia, achando que é uma normalidade comum, e hoje quase legalizada na internet, porque está em todos os lugares. Quase crentes, quase evangélicos, mas que não faltam cultos dentro da igreja. Uma igreja sem caráter e sem identidade. Quando Jesus diz isso para os 12, Ele diz: vá primeiro aqueles que você conhece, 12, um para cada tribo. 12 tribos tinha em Israel. Então Ele levanta 12 discípulos. O que Ele queria dizer? Vá um para cada família e comece a resgatar aqueles que você conhece e estão perdidos. Interessante que na igreja tem quantos familiares que estão perdidos, mas Ele quer ganhar as nações. Ele quer a oportunidade de ser um pregador renomado, quer ganhar nações, quer pregar em Gideões, quer ser um ministro da palavra itinerante. Mas dentro da sua casa, dentro da sua família, está cheio de perdidos, mas quer ganhar as nações. Esse é o retrato da igreja de hoje. Então o Senhor continua dizendo: por onde vocês forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Igreja, o reino de Deus está próximo. Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Ele está vindo buscar uma igreja santificada, não uma igreja corrompida. Diz a palavra do Senhor que quando Ele vir, Ele vai dividir a igreja entre bodes e ovelhas. Existe uma semelhança entre o bode e a ovelha, só que a diferença é muito grande.
A semelhança na pelagem pode ser parecida, mas na essência do DNA de cada animal é muito diferente. Pode ser que você olhe na igreja, alguns são cordeiros, outros são bodes, você não encontra diferença. Porém o Senhor, Ele sabe a diferença de cada um, porque o Senhor não olha a máscara, Ele olha o coração. Assim é a visão do Senhor. Tem olhos de águia, tem olhos como chamas de fogo, tem olhos que vão em todos os lugares, em todos os momentos, e não há da onde você se esconder. Ele sabe quem você é. Você pode se esconder do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, mas dos olhos do Senhor você não se esconde. Ele sabe quem você é no meio dos teus amigos, no meio do seu colégio, no meio do seu trabalho, no meio da sua casa. Eu sempre digo algo: é muito fácil ser crente 2 horas por dia, 2 vezes por semana na igreja. Eu quero ver você ser crente ali fora. Aí que eu quero ver. Mas o Senhor, Ele sabe a diferença de bode e de ovelha. E Ele diz assim, verso número 24: o discípulo não está acima do mestre. Isso é muito profundo. Nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque existe uma guerra de dentro da igreja, de quem é melhor que o outro, que eu nunca vi coisa igual. Existe uma guerra dentro da igreja, de saber quem canta melhor, de quem prega melhor, de quem é mais objetivo, de quem é mais dedicado, de quem é mais bonito, de quem é mais feio, de quem se veste melhor, de quem se veste pior. E o Senhor coloca o nível do mestre igual ao seu discípulo, do trabalhador igual ao seu servo. Isso quer dizer que eu sou igual a você e você é igual a mim. Aos olhos do Senhor, eu serei julgado igual a você e você vai ser julgado igual a mim. Pode ser que eu serei cobrado mais, porque você será cobrado da mesma maneira que você é dado, que os dons são dados para você. Assim você será cobrado, mas o julgamento é igual, aqui em cima e aqui embaixo. Somos iguais. Verso número 32. Esse versículo é tremendo. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Escute isso para aqueles que acreditam na doutrina da prosperidade e do venha e pare de sofrer. Olha o que diz: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E continua dizendo: pois eu vim para fazer que um homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Pelo menos aqui está meio normal. Você gostou, né, Silas? Vou contar para tua sogra, cara. Vou contar para ela que você deu risada quando eu falei esse versículo. Nora contra a sogra. Vamos colocar genro contra a sogra também, né? Porque senão fica achando que só as mulheres têm problema com a sogra, né, Elisa? Os inimigos do homem serão da sua própria família. Isso é muito tremendo, porque tem pessoas que pensam que vir para o Evangelho é ter a paz de todas as coisas. Muitas pessoas vêm para o Evangelho e encontram um problema, porque vão encontrar uma resistência na sua casa, porque mudaram de religião. A mãe vai se voltar contra a filha, porque não vai querer, porque quem sabe a mãe era uma companheira de balada da filha, e vai perder uma companheira de balada, e vai se revoltar contra. Quem sabe o filho vai se voltar contra o pai, porque o pai era um baita de um trambiqueiro. O filho trabalhava com ele, quando se converte, fala assim: eu não quero mais trabalhar com você, porque eu quero trabalhar na honestidade, porque eu quero ter um caráter.
Então quem vê que Cristo vai trazer a paz para tudo, pode ser que tenha discórdia, e você tem que estar preparado para enfrentar essas situações dentro da sua casa. O Senhor nos alerta. Isso não quer dizer que você tem que se decepcionar, voltar para trás, entregar suas armas. O Senhor tem nos alertado na sua palavra. E continua dizendo: quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama ao seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Eu já falei isso no outro culto. Tomar a sua cruz é um sinônimo de ir à morte. Porque quando alguém pegava a sua cruz na época dos romanos, ele só carregava para ser crucificado. Ninguém mais carregava a cruz do que não ele próprio. Carregar a cruz não era o ato que Jesus fez de pagar a penitência, como as pessoas fazem. Quando ele falava carregar a sua cruz e ser digno, era ser disposto a morrer pelo evangelho, que era o que os discípulos faziam naquela época. Hoje uma pessoa coloca uma arma na tua cabeça e você muda de religião porque não quer morrer. Não precisa nem colocar uma arma, é só para aparecer uma pombagirazinha diferente de outra religião e você gosta dela, que você troca de religião. Não precisa nem revólver, não precisa nem cruz. É só colocar prazer, é só colocar carne, que você abandona. É a realidade. Eu não te trouxe aqui hoje, você não veio aqui hoje só para dizer que você é uma bênção. A palavra também nos ensina a verdade, porque a verdade nos liberta e a verdade nos salva. O evangelho é cruz. É cruz por quê? Porque se você não morrer por dentro, você não receberá o reino dos céus. Então sim ou sim você tem que morrer. Pegar sua cruz e me seguir também é negar a si mesmo, porque tem coisa que dói. É você quebrar o teu orgulho. Coisa. Você acha que comigo não é assim? Não, é só com vocês, né? Não, melhor, vocês não passam por isso. Irmãos, vamos falar a verdade. Tem coisa que dói. É alguém pisar em você e te humilhar, e você tem que se rebaixar, e encurvar a cabeça e pedir perdão. Aquele orgulho de alguém que te humilhou, te bateu na cara, e você no outro dia olhar para ela e dizer te amo. Dói, claro que dói para mim, dói para você. Só que esse é o preço de você ser um cristão, de ser um homem de identidade, uma mulher de caráter. Esse é o nosso Deus. Isso é o tremendo, porque quando alguém vê isso acontecer na vida de uma pessoa, ela fala: não entendo o que acontece com esse. Não entendo. Antes eu xingava meu marido, ele me levantava para 6, para 12 e assim ia. Agora eu brigo com ele, não fala nada. Ele fala: eu continuo te amando. Esse é o poder do evangelho. Ou não acontece com vocês assim? É só comigo? Será que eu sou extraterrestre? Estou pisando o lugar errado, pastor? Não é, é a realidade. Nós não temos que ter máscara, nós temos que ser realistas. Não adianta você fazer uma máscara de cristão e parecer um bode. Não adianta. Nós temos que ser realistas, que o nosso eu tem que morrer. Por isso que Paulo dizia: quanto mais eu morro, mais Cristo vive em mim. Essa é a revelação desse versículo. Ele dizia: eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu sou um imoral. É isso que ele dizia. Por isso, quanto mais eu sou fraco, mais eu estou forte. Quanto mais eu se enfraquece, mais forte eu me torno na presença de Deus. O meu eu enfraquece, mas Cristo cresce. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é tremenda. Não tem nada no mundo, não existe remédio mágico. A palavra de Deus é o elixir de tudo. Aquele que traz a vida que está morto.
aquilo que cura que está enfermo, aquilo que está escravo é libertado. Isso é só o poder da palavra, não existe outra coisa. Agora vamos começar a entrar no que eu queria dizer. Verso número 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Preste bem atenção nessas palavras, que essas são a essência, o medular dessa mensagem. Recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa. Perceba que tudo que o Senhor nos falou em todo esse capítulo, ele finaliza com isso. Então isso é a essência. Quem recebe um justo, porque ele é justo, recebe a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. O que é que o Senhor queria dizer com tudo isso? Manda os discípulos, diz que serão perseguidos, diz que eles passarão lutas, e manda um recado para alguém: aquele que recebe ao Pai, recebe a mim. Aquele que recebe um profeta bem recebido, tem honra de profeta. Aquele que recebe bem um justo, também será recebido como justo. Ele estava falando de pessoas que receberiam aos seus discípulos. Ele estava falando de algo que é uma chave no reino dos céus e no mundo espiritual, que é feito nesse mundo físico. O que é ligado na terra é ligado no... Isso quer dizer que as nossas atitudes aqui na terra, elas abrem portas no mundo espiritual, para maldição como para bênção. Aquele que recebe, como é que você recebe alguém na sua casa? Abrindo uma porta. Quando ele fala de receber, ele estava falando de algo que o japonês Onodo tinha: honra. Ele só permitiu ser buscado e abrir a porta de saída quando o general dele visse buscar. Ele estava honrando a palavra do seu general. Aquele moço que estava parado na frente do banco, disposto a morrer, ele estava honrando ao salário que ele recebia. Ele estava honrando ao seu patrão. Quem recebe a Cristo, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem honra a mim, honra o Pai. Quem abre a porta de uma casa para receber e honrar um profeta, recebe honra de um profeta. Quem recebe um justo, uma pessoa como um justa, terá honra de justo. O Senhor, ele deixa 3 coisas aqui, preste atenção. Uma, ele fala da igreja. Quando ele fala do Pai e de Cristo, ele está falando de alguém que é a cabeça da igreja. Efésios. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, nós somos a igreja e ele é a cabeça. Quando você honra a tua igreja, olha como isso é forte. Quando você honra a tua igreja, você é honrado pelo Pai. Honra. Como é que você honra a tua igreja? Você honra a tua igreja adorando ao teu Deus. Salmos capítulo número 50 diz que quando você adora a Deus com sacrifício, você honra Ele. Quando você entra na igreja e você vê que na hora da adoração, na hora da celebração,
Aquele é o momento de você adorar Ele. Quando você sacrifica e adora Ele, você está honrando a Deus e honrando a igreja. Então tem gente que estaria assim: adorar ao Senhor. Está honrando? Não está honrando. Está de corpo presente, mas não está honrando. Nós estamos falando de honrar alguém. Como é que você honra alguém que entra na sua casa? Quando você recebe de braços abertos, quando você dá o melhor para ele. Quando você vem na igreja para adorar, você tem que dar o melhor para Jesus. Quando você vem na igreja para comentar o irmão, você tem que dar o melhor de Deus para aquele irmão. Você não tem que vir na igreja para fazer número, você tem que vir na igreja para honrar ao nosso Pai. Receber é honra. Olha o que diz o dicionário brasileiro, traduzindo a palavra honra: sentimento de dever, 1, de dignidade, 2, e de justiça. 3, manifestação de apreço a alguém. Honra, homenagem e distinção de graça a alguém. Então isso muda o significado do Salmo número 50. Salmo de número 50, verso número 23. Quem me oferece sua adoração e gratidão como sacrifício, honra-me. Quando você adora ao Senhor, você vai adorar de maneira diferente hoje. Pode ser que tem traduções, a minha é internacional, pode ser que a tua fala alguma coisa diferente, mas é por aí. Mas anote isso. Nós estamos falando de uma igreja que precisa ter uma coisa chamada unidade. E aqui está o código da unidade da igreja. 1, honrar a Deus. Quando você passar a vir agora na igreja, você vai começar a honrar a Deus e não vir a cantar a Deus. Você vai vir honrá-lo com a tua adoração. Você vai vir honrá-lo a alguém, ao nosso Deus. Por isso que ele dizia: aquele que recebe a mim, recebe ao Pai. Então quando você honra Jesus, você está honrando ao Pai. Falando de uma das formas de você honrar a Deus na igreja. Como é que você honra a Deus? Como aquele homem que está trabalhando na porta daquele banco. Quando você cumpre a sua tarefa na igreja com honra. Quando o teu ministério já não é mais carga, ele é uma honra ao Senhor. Você vai honrar a Deus com o teu ministério. Você vai honrar a Deus com a tua escala. Você não vai cumprir uma escala, você vai honrar a Deus com a escala. Você não vai ter uma oportunidade de louvor, você vai vir honrar a Deus com o teu louvor. Eu não vou vir aqui em cima a pregar uma palavra por pregar. Eu vou vir honrar a Deus com a minha palavra. Eu vou me dedicar. Eu vou pagar um preço pela palavra. Eu vou orar por ela. Eu vou orar pela vida dos membros da igreja. Eu vou honrar a Deus. Por quê? Porque eu estou adorando alguém. Eu estou dando honra a alguém. Eu estou tendo um sentimento de dever para alguém. Então eu estou honrando a Deus. Aí ele continua dizendo: aquele que recebe um profeta, porque é profeta, recebe recompensa de profeta. Eu confesso a vocês algo. Nós tratamos bem os profetas quando vêm para cá, nós vamos tratar ainda melhor. E quando eu lia isso, Marluce,
Veio muito bem aquela sua imagem, viu? Da almofadinha com o rosto da Gabriela Rocha, com toda aquela comida para que eles comessem, com a toalhinha bordada com o nome de cada um deles. Você estava honrando aos profetas. Isso quer dizer que a honra do profeta, ela passa para a pessoa que honrou. É isso que ele falou aqui. Aquele que honra ao profeta é diferente do primeiro. O primeiro era que se você honra a mim, recebe ao Pai. Agora isso aqui é diferente. Se você honra ao profeta, você recebe a honra do profeta. Vou pegar um exemplo bíblico. José no Egito. Ele pegou e foi para o Egito e encheu os seus celeiros. Os seus irmãos mesmos que não foram, que honraram a ele, vieram junto a ele, eles o receberam e comeram da bênção que estava sobre a vida de José. Isso quer dizer, de quando você recebe algum profeta, quando você honra algum profeta e Deus abençoa a vida do profeta, a bênção que está no profeta, ela pula para você. É bíblico. A viúva de Sarepta colocou o profeta dentro da sua casa, o profeta ressuscitou seu filho. Honra aos profetas que você conhece é totalmente diferente do que puxar saquismo. Doa quem doer, é a realidade. Honra quem até mesmo você não conhece. Honrar, sentimento de dever, dignidade e justiça para aquele que merece. Conhece algum profeta, a benção, honra a vida dele, que a benção dele vai para você. Só que não faça isso com más intenções, viu? Isso tem que sair de coração. Aquilo que tem que sair da tua alma. Aquilo sai de dentro, sem ninguém pedir. Eu confesso, para mim brotou dentro de mim isso quando eu li. Porque quando eu li, saiu a imagem assim, como se fosse uma televisão que abrisse assim, Marluce. Eu falei, é isso que eu quero para mim, Deus. Nós honrávamos, vamos honrar mais. Sabe por quê? Porque a nossa bênção está aqui. Quem recebe a um justo, porque é justo, receberá a recompensa do justo. Quando fala de justo, ele falava para o irmão que está do lado. Um exemplo. Você vê o irmão que está do teu lado ser abençoado, prosperando. Aí o diabo quer botar um sentimento de inveja em você, ficar com ciúme do irmão. Aí você fala, não, eu vou honrar esse irmão, eu vou me alegrar com o meu irmão, eu vou me alegrar com a bênção dele. Então a recompensa pula para mim. Eu não vou fazer intriga, eu não vou colocar contenda. Eu vejo o meu irmão do meu lado sendo usado nas mãos de Deus, eu vou me encostar nele. Sabe por quê? Porque eu quero que pula para mim a recompensa. Eu vou honrar ele. Irmão, aonde quer que eu te leve? Você tem carro, irmão? Está indo para a igreja? Estou indo. Eu vou te levar, irmão, não tem problema não. De coração. Irmão, você vê o irmão abençoado, está trabalhando, ralando, limpando a igreja. Irmão, eu vim ajudar você a limpar a igreja, irmão. Não precisa. Não, eu quero, eu vou te ajudar, rapaz. Aí a recompensa pula. É a palavra. Não sou eu, é a palavra. A honra. Honra não é colocar em um pedestal. Não é colocar num pedestal.
Isso é ser honrado. Honrar é você fazer o que você não pode fazer por alguém que merece. Aleluia! 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 Acontece 3 coisas. Uma, quando nós honramos a Deus, com a nossa adoração, com o nosso ministério, com o nosso compromisso com a igreja, com a unidade, a qual cabeça é Cristo, que nós somos a igreja de Cristo, a presença de Deus se manifesta na igreja. A presença se manifesta. Quando nós honramos os profetas, nós recebemos milagres. Quando nós honramos o nosso irmão, nós recebemos bênçãos materiais. As 3 áreas são completas: ministério, milagre e prosperidade. Vocês lembram que eu falei para vocês que no final mudaria o sentido, quem sabe, por que a sua bênção não cai? Porque quem sabe ali dentro tem um sentimento de inveja, um sentimento de rancor para com o irmão. Quem sabe você já não honra a Deus, não adora a Deus como você honrava. Então o céu se fecha, porque a honra é a chave do mundo espiritual no mundo físico. A palavra diz isso. Provérbios capítulo número 3, verso 9. Pega a sua Bíblia e lê, que eu vou finalizar, para você não achar que eu inventei algo aqui, essa palavra. Provérbios capítulo 3 e verso 9. Honre ao Senhor com todos os seus, a minha Bíblia diz, a Nova Versão Internacional diz recursos. Honre a Deus com todos os seus recursos. Honre a Deus com tudo que você pode. Honre a Deus com as suas mãos, com o seu louvor, com o seu ministério. Honre a Deus com as suas primícias, diz a palavra. Honre a Deus com todas as suas primícias. O que é isso? É com o teu dízimo, é com a tua oferta, é com o que você tem de melhor. E olha o que diz o verso número 10. Eu me arrepio tudo que eu quero isso para mim, porque eu creio no poder da palavra, Elias. E eu creio que essa palavra vai transformar meu ano 2015. Vamos voltar do começo, olha como é tremendo. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com todas as suas primícias. Verso 10. E os seus celeiros serão plenamente cheios. Aleluia! E os seus celeiros serão plenamente. Aqui não diz pela metade, aqui diz plenamente. A minha Bíblia diz plenamente. Isso quer dizer que a bênção não é pela metade, a bênção ela é completa. Mas você tem que fazer o quê? Honrar a Deus com todos os seus recursos e com todas as suas primícias. Abre o bolso que a bênção cai. Não estou pregando o evangelho de prosperidade, eu estou pregando o evangelho que honra a Deus. Códigos de honra, Elias. Por isso que o nome dessa mensagem é Códigos de Honra. Códigos que abrem as portas celestiais. É tremendo. Para finalizar, eu quero contar uma pequena história que está em 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, verso número 30. Um moço chamado Sama
Sama, não precisa ler, eu vou contar para você a história. Um dos heróis da fé, um dos valentes de Davi, Sama, filho de Agé, que ele cuidava, era um homem do campo, estava capinando, quem sabe, ou roçando um campo de lentilhas. Vem um exército filisteu derrotando a todo o povo de Israel. O exército de Israel some do mapa, mas ele tinha um terreno que ele tinha recebido de Deus. Ele tinha um terreno a qual ele cultivava. Ele tinha um terreno a qual ele alimentava a família dele. Ele tinha um terreno da onde ele suava e colhia o pão. E todos que estavam ao redor dele, aqueles que deveriam defendê-lo, fugiram quando viu o exército filisteu vindo. Então diz que Sama, eu imagino a cena. Imagina um povo passado vazado, e aquele homem só tendo, quem sabe, uma enxada, uma pá na mão, uma foice. Todo mundo subiu do lado dele. E veio, diz os filisteus, e diz que ele pegou aquela foice e começou a matar um filisteu atrás do outro. Quando vinha para tomar a terra dele, ele não deixava. Vinha tomar, ele matava outro. Ele vinha tomar e ele matava outro. Ele dizia: eu morro aqui, mas eu não me entrego. A terra que Deus me deu, o diabo, o inimigo não vai tomar. Eu trabalho, eu suo, eu sustento a minha família, eu luto por ela, e não é nenhum desgraçado que vai vir tomar a terra que Deus me deu. Eu honro a Deus com o meu trabalho, eu honro a Deus com as minhas primícias, eu honro a Deus com as minhas orações, e eu vou pegar a arma que Deus me deu, e eu vou matar um a um, até o último cair por terra. Aleluia! Um a um. Demônio traz demônio que vier, eu vou pegar a arma que eu tenho na mão. Eu não preciso de nenhum profeta vizinho, porque eu já honrei o meu profeta, e a bênção está sobre mim. Eu vou lutar sozinho, e vou ser um valente de Davi.